A companhia. Agora o assunto é saúde. É que queimaduras com fogo continuam preocupando em Teresina. Até novembro deste ano, o HUT já registrou 55 atendimentos, número maior que o registrado no ano passado. Ao vivo, a gente fala sobre os riscos e os cuidados corretos em casos de queimaduras. E quem traz as informações sobre esse assunto para a gente é a Ana Paula Barreira. Ana Paula, tá contigo. Oi, Ângela. Pois é, as queimaduras acontecem de várias formas, principalmente domésticos, e muitas das vezes as pessoas não sabem como agir, como fazer os primeiros socorros, que é muito importante. Para esclarecer melhor para a gente, eu converso agora com o James Lima, que é o médico dermatologista. Muito bom dia. O que fazer para identificar se a queimadura é de primeiro, segundo, terceiro grau, para poder também fazer um atendimento adequado? Bom dia, Ana. Bom dia a todos os telespectadores. Então, com relação ao grau das queimaduras, é importante a gente avaliar o aspecto que elas oferecem na pele. As queimaduras mais leves, que são as queimaduras de primeiro grau, geralmente elas apresentam o que a gente chama de eritema, que é aquela coloração avermelhada, aquele vermelho vivo, mais intenso do que a pele normal, sem manifestar aí a presença de bolhas ou a presença de outro tipo de lesões mais importante. Quando a gente vai para o segundo grau, geralmente é um nível de queimaduras que tem mais dor, que incomoda mais, e aí a gente geralmente já tem o aparecimento de bolhas. Esse quadro é um quadro que já chegou numa profundidade maior da pele, por isso que geralmente tem um quadro de dor maior e esse tipo de lesão. E nas queimaduras de terceiro grau, a gente vai para uma camada ainda mais profunda na pele, que aí a gente não tem mais surgimento somente de bolhas, a gente já começa a ter o que a gente chama de carbonização, que a gente chega a ter lesões mais escurecidas, mais escuras, mais pretas do que a pele normal. Nesse quadro, inclusive, pelo fato da gente ter a destruição dos nervinhos no local, é comum que a gente tenha, inclusive, uma melhora da dor. Ela dói menos do que a queimadura de segundo grau. O que fazer de forma imediata? Imediatamente você tem que tentar lavar com água corrente, evitar exposição a qualquer agente que seja irritativo e, de preferência, procurar o atendimento médico. Isso é essencial para a gente ver o grau da queimadura e o impacto que isso pode causar. E o que deve ser evitado? Não passar de forma alguma, que pode piorar a situação. A gente vê muita gente falando sobre usar pasta de dente, usar algumas receitas caseiras no local, aplicação de gelo. Tudo isso deve ser evitado, somente água corrente e o atendimento médico para a gente usar o medicamento que seja adequado para aquela queimadura. Às vezes o uso de alguns agentes que devem ser evitados, como por exemplo o gelo, podem inclusive piorar o grau de queimadura e atrapalhar ainda mais a cicatrização. A Ângela falou no início da nossa participação, os atendimentos no HUT aumentaram, né? Teve um atendimento de 55 casos, pacientes foram atendidos até novembro deste ano. Muitos dos casos, eles são de origem doméstica, essas queimaduras aconteceram dessa forma? É importante a gente falar sobre isso para o telespectador, porque muitas vezes a pessoa tem a ideia de que a queimadura é uma coisa distante, é uma coisa de quem está soltando fogos de artifício, que é uma coisa que inclusive agora no Réveillon muita gente vai estar exposto, mas não necessariamente. A gente vê que muitas vezes as queimaduras acontecem em situações corriqueiras do dia a dia, na cozinha, numa panela, e isso pode acabar deixando pessoas mais vulneráveis expostas, como por exemplo idosos e crianças que não têm a mesma mobilidade, que não têm a mesma cognição que a gente tem e podem ter quadros graves aí. Então é importante a gente ter certos cuidados em casa, na vida doméstica, para evitar queimaduras. Sobre queimaduras quando o paciente está com a roupa, ele tem que remover essa roupa imediatamente ou tem que permanecer do jeito que está? O ideal é que a gente tire, se for uma queimadura que tem uma superfície, uma extensão grande na superfície do corpo, é importante que a gente remova, porque a gente não sabe até que ponto aquela queimadura pode gerar um inchaço da pele no local e atrapalhar inclusive a respiração. É comum que a gente tenha queimaduras na face, na área dos olhos, na garganta, e que naquele momento elas não chamem tanta atenção, a gente não se importe tanto, mas isso pode evoluir para obstrução de canais importantes, como por exemplo a obstrução da garganta logo em seguida. Por isso que mesmo que a pessoa que foi exposta a um tipo de queimadura esteja respirando bem, esteja enxergando bem, é importante o atendimento médico imediato, porque a gente não sabe como que aquilo vai evoluir ao longo dos próximos minutos. Tá certo, então quero agradecer ao senhor pelas informações super importantes. Então, queimadura é algo sério, então procure imediatamente um médico em caso
de gravidade. Volto com você, Ângela. Muito obrigada, Ana Paula, pelas informações que são bem importantes de fato, principalmente nesse fim de ano aí,